Olá a todos e a todos, esse é o Falando do Axé. Eu sou o Ganja Sanão, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman. E, na sequência desse trabalho, desse projeto que a gente tem desenvolvido, que é o Documenta, onde a gente está disponibilizando arquivos de quase 40 anos de entrevista nas rádios que o Gambelis fez. Nós esbarramos nessa situação, nesse debate ao redor da questão da Goméia, e no centro desse debate, quase que como um personagem principal dessa história, nós nos deparamos com o nome do Babalorixá Tião do Irajá, que infelizmente já não está entre a gente, mas a gente acabou nos encontrando aqui com o Babalorixá Júnior do Molu, do Abaloaê, filho carnal do Babalorixá Tião do Irajá. E aí nós o convidamos para a gente bater um papo, não só sobre as questões do pai Tião do Irajá, como as questões dele também, que seguiu a carreira e tudo mais. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E Calé, boa noite a todos. Aurê, Bibi o Axé, Bobô e Bibi o Axé, Aurê, abença toda a família de Axé. Gostaria de primeiro começar, eu sou o Babalorixá Júnior do Molu, né? Do Axé Bomboxê, filho carnal do Tião do Irajá, filho de santo da saudosa Alorixá Mãe Regina de Bomboxê. E quero começar agradecendo ao Ogã Jassanã, ao grupo de Axé, a esse grupo que está desenvolvendo esse trabalho, o professor Benis, pela oportunidade não só de me inteirar sobre a discussão que houve há 50 anos atrás, mas também de ver o posicionamento do meu pai. Eu tenho certeza, conforme o professor Benis disse, não é uma coisa, é uma coisa espiritual, sabe? Há muitos anos, meu axé foi fundado no ano de 2000 pela minha Alorixá, e desde então nós cultuamos o Egum do meu pai dentro do axé. Então há muitos anos nós fazemos obrigações, oferendas, ele é muito presente dentro da casa, dentro da nossa casa, do Ilê Axé Oxum Jocomin, Axé Bomboxê, nós temos muitos filhos de santo que eram de lá do Irajá, que foram para a casa da minha mãe de santo, depois foram para a minha casa, outros que acompanham como irmãos de santo. E nesse período todo, nesses 20 anos que a gente tem de casa na Alvorada, nós cultuamos o Egum do meu pai, como se fosse o patrono daquela casa. Temos o Egum do Axé, mas temos o Egum dele, que está também à frente da situação. E eu, muito queixoso, parei diante dele, há um mês atrás, fui fazer o jogo, e ele pediu que queria uma obrigação grande. E no dia dessa obrigação, depois que eu sou iniciado em Ifá, na África, procurei os meus babalaôs e eles me disseram que o Egum dele queria comer. Ok. Já estava tudo marcado já para acontecer, e quando nós fomos fazer, eu parei diante de Egum e falei que eu era o segmento dele, que eu tinha dado continuidade ao que ele começou, que eu não nasci para ser ele, mas eu nasci para dar continuidade ao que ele começou, que eu tinha dedicado a minha vida ao que ele acreditava e que eu passei a acreditar também por amor. Mas que eu tinha um sentimento muito forte dentro de mim, porque eu sentia ele, eu via ele, mas eu nunca tinha ouvido a voz dele. E com 8 dias que eu fiz essa obrigação, o professor José Benis entrou em contato comigo, perguntando se eu havia visto a entrevista na qual meu pai fazia parte a respeito do nosso saudoso Joãozinho da Goméia. Eu falei, não. Imediatamente falei com a minha esposa, começa a procurar. Mas ele me deu a dica de que estava no seu grupo de estudo, agora no nosso grupo de estudo, e no Ogã do Jassanã. Eu falei, então eu vou entrar e vou ver isso de perto. Falei para minha esposa, procura, eu dirigindo e ela procurando. E botou para eu escutar. E ali mesmo eu me emocionei, já mostrei para os meus filhos de santo, que trouxe muita emoção, porque
eu vi que o orixá e que o egum dele me levou a seguir exatamente o que ele queria. Exatamente o que ele pensava, exatamente o que ele queria, justamente quando ele dá o depoimento dele a respeito da sucessão da Gomeia, a respeito da continuidade, a respeito de tudo de que houve, da maneira como ultrapassaram, assim posso dizer, diante do que eu escutei, a herdeira da Gomeia, César Cachê. Então eu escutei aquilo tudo e também passei por muitas coisas, né, durante muito tempo, mas sempre tive o apoio da minha Lorixá, desde criança, fiz santo criança, e ela foi, e por isso ela inaugurou a minha casa, ela deu todas as minhas obrigações. Eu raspei a minha primeira Iaô sobre os olhos de Iemanjá, na verdade eu raspei a minha Iaô lá dentro da casa da minha mãe de santo, a minha primeira Iaô, que já está com 21 anos de santo, e tive total apoio da minha Lorixá, porque Iemanjá deu vida com saúde a ela, para ela poder fazer, cumprir a palavra de Parauru, a palavra dos orixás. Mas mais do que nunca fiquei muito agradecido de ver que eu segui a maneira como ele pensava, porque afinal de contas eu não tive como ficar com o terreiro do Irajá, porque o metrô passou por cima. Então nós demos continuidade ao axé lá na Lagoinha, que é onde é o terreiro, é a minha casa de santo. E lá nós fazemos todas as obrigações, as funções, e damos continuidade não só ao nome do nosso axé, o Moxê, mas como continuidade ao meu pai Tião do Irajá, a história dele e agora a nossa história também, né? Ela acaba se unindo, se misturando. Fizemos um memorial por ordem de Egum também, em 2007, uma coisa que imortalizasse a história dele, porque todos esses fatos, a literatura, a arte, elas eternizam a história, elas eternizam. Eu notei que em todas as religiões, nas minhas viagens para a África, para a Europa, eu notei que todas as religiões procuram figuras, procuram a literatura, procuram a arte para manter viva aquela história, manter viva a religião. Então, por isso, dentro do Eliashá Oxum, eu procuro desenvolver não só essa parte literária, como essa parte de arte, através de pintura dos orixás, através de esculturas, buscando exatamente, e findo me batendo da mesma forma também como meu pai Tião pensava, pois a casa dele era de fotografias, era toda pintada com os orixás e com tudo mais. Então foi muito, muito gratificante quando eu escutei a voz do meu pai. Eu não só realizei um sonho, como eu pude observar o que ele pensava. Ele me deu várias respostas através da maneira que ele pensava, do que ele falou em respeito da Ialorixá, da herdeira da Gomeia, C.S. Cachê, apontada pelo jogo dele. E isso me trouxe, eu vi o quanto, na verdade, eu acertei. Isso me deixou muito feliz. Não só poder ouvir e sentir melhor ele, mas também ver e observar a maneira como ele pensava. Diante de tanta dificuldade, diante de tanta trapaça, de tanta coisa feia, né? Vou botar coisa feia para não falar outro termo. Sim. Aquele posicionamento e mostrar que, mais uma vez, a palavra do orixá é uma só. O senhor destacou uma questão muito importante, que é essa questão da utilização da arte, da literatura. E hoje a gente tem aí acesso a uma tecnologia fabulosa e extremamente barata, que hoje qualquer celular Sim. já está sendo usado até para filmes de propaganda por grandes agências na Europa e nos Estados Unidos. E a gente tem isso na mão. Eu, pessoalmente, não gosto de registrar os santos. Certo, eu também. Mas eu acho que as pessoas na festa, colher depoimentos, registrar mesmo aquilo, sabe por quê? Porque eu sempre digo que o Candomblé e a Umbanda são religiões de maratona, não é 100 metros rasos, não é uma corrida rápida. Não, tudo é a longo prazo. É de longo prazo. Então, todos esses registros, não adianta achar que vai ficar tudo na memória, porque não fica. Não fica. Né? Então, qualquer coisa que seja registrada, qualquer anotação que se faça sobre
a história da roça é uma história que vai... E a oportunidade também que você dá, né? Porque, por exemplo, lá no Axé nós temos o Memorial Tião do Irajá e nós temos um acervo de fotos não só relacionado ao Axé, né? É dividido, uma parte Tião do Irajá, outra parte Minha Mãe Regina e outra parte de lá de casa, né? Na atualidade. Então, ali, os meus filhos de santo, ele tem a oportunidade de não só de ver a foto da minha mãe, mas da minha mãe pequena, que era filha carnal de Mãe Regina, da minha tia Irene, que já faleceu, de outros irmãos de santo, que às vezes eu comento histórias, né? E de toda a nossa família de Axé, porque lá nós temos as fotografias dos irmãos da minha mãe de santo, nós temos a fotografia do nosso ancestral Bombochê, nós temos a fotografia de Pai Benzinho, nós temos a fotografia da mãe e do pai de minha mãe Regina. Olha só que beleza. Então, eu dou a oportunidade desses novos filhos de santo, dessas pessoas que estão chegando, de conhecer também o meu pai, de ver como era o terreiro, de ver, por exemplo, a primeira filha de santo do meu pai, que tem 54 anos de santo. Hoje em dia nós vamos para a casa dela para a festa de Oxumaré. E lá eles viram a foto da feitura, não só dela, mas como de outros filhos de santo do meu pai, que iniciaram no Irajá, que estão próximos da nossa casa, que estão lá na casa, que são filhos de santo. Então, os próprios filhos de santo, os novos, têm condições de ver tudo isso, de observar tudo isso, entendeu? E isso é importante. E as pessoas aí conseguem também, através da literatura, ver um pouco sobre a Mãe Regina, sobre as pessoas as histórias que cercaram o meu pai. Ou seja, é muito importante, né? A continuidade do candomblé, eu acho que ela depende também muito da memória de todos esses registros, não só através do visual, mas como da escrita e da arte. Sim. E como eu lhe falei aqui, antes dessa conversa, nós vamos lhe procurar. Porque o que aconteceu? Quando eu estava editando esse trabalho sobre a Goméia, eu procurei uma foto do seu pai na internet e não achei nenhuma. Eu tive que acabar usando aquela foto que é um recorte de jornal, que é uma foto que não está com uma boa resolução, mas enfim, eu não consegui, até porque é um trabalho muito grande, a gente não tem tempo de ficar pesquisando, mas nós vamos montar um documentário sobre a memória do seu pai. Poxa, vai ser um prazer. Quero contar com a sua ajuda, com a sua contribuição, com certeza. E nós vamos registrar isso. Eu acho que é mais uma contribuição que a gente possa dar para a memória dos grandes babalorixás do Rio de Janeiro. É verdade. Porque senão muitas coisas vão se perdendo, né? Muitas coisas vão ficando, né? E é importante a gente fazer todos esses registros, né? Sim. Acabou que a gente começou a conversar, nem lhe agradecer a sua boa vontade de atender o nosso convite e perguntar já, quem é o Júnior Domolu? O Júnior Domolu é, como eu já te falei, filho do Tião do Irajá, filho de santo da Mãe Regina, Bombochê. Sim, mas entrei no santo. Só um parênteses. Mas o senhor, ele faleceu, o senhor tinha quantos anos? 1 ano e 3 meses. De idade. Isso. Então não tem memória... Não tinha memória, nem visual, para falar a verdade. Sim. E fui direcionado à Mãe Regina para poder fazer o meu santo, pois só ela poderia me raspar. Então, os antigos, pessoas que minha mãe procurou, falavam, não, só a Mãe Regina pode dar continuidade ao que começou no Tião, vai continuar nele. E aí eu fui fazer santo já com problema de saúde muito grave, entrei para fazer o santo aos 12 anos, né? Comecei lá aos 9, aos 12 eu estava sendo iniciado e nunca mais saí de perto da minha mãe de santo, nunca mais saí de perto da família dela, na qual gosto muito. Fico muito feliz de ver, inclusive, o Axé continuar muito bem, inclusive, com o que ela deixou. E comecei dentro da casa de santo assim, como Iaô direitinho, dei minhas obrigações de 1, de 3, de 7, de 14. Até os meus 14 anos foi dentro do Axé. Depois eu fui para minha casa, onde ela entregou os meus direitos. Na verdade, eu já tinha raspado, ela me entregou os meus direitos diante dos olhos de Iemanjá,
que foi quando eu iniciei a minha filha Adriana de Oxum, que é a Rombona. Foi feita lá no axé na minha mãe de santo. Depois os outros barcos já foi dentro da minha casa, sempre com um jogo feito pela minha mãe de santo, sempre com direcionamento dado por ela, e assim foi até os meus 25 anos de santo, que foi quando ela faleceu. Eu estava próximo a ela, inclusive, quando ela partiu, eu estava sentado, eu tinha acabado de bater a cabeça, de tomar a benção, sentei ao lado dela, estava conversando com ela, em seguida ela fechou os olhos e partiu. Foi um momento muito difícil, eu também carrego dentro de mim todas as nossas histórias juntos, muito amor, procuro levar com muito afinco o axé e tudo que eu aprendi. Não fui um homem de rodar casas de santo, porque ela não permitia, a gente não ia à casa de ninguém, não frequentava a casa de ninguém, era só lá com ela, e foi lá que eu aprendi o candomblé, foi lá que eu aprendi a cantar, foi lá que eu aprendi a tocar, foi lá que eu aprendi a dançar, foi tudo com ela. Eu não tive professores fora dali, foi lá que eu aprendi a jogar, foi ali que eu aprendi a ser o Babalorixá Júnior do Molu, e usando como exemplo todos os fatos e tudo que eu vi ela passando ao longo da vida dela, eu carrego até hoje para mim com muito respeito, né? Esse é o Babalorixá Júnior do Molu. Procurei estudar, que era uma coisa que a minha mãe de santo era professora também, eu também sou professor de literatura, sou formado em inglês, sou formado em português e literatura, sou formado em administração, ou seja, procurei seguir, porque era uma coisa que ela sempre ficava em cima de mim, que era para eu estudar. Um menino de 12 anos, iniciando no candomblé, e as tentações da adolescência. Tinha conflitos? Olha, quando novo, na verdade não tinha muito não, porque eu gostava muito de estar na roça, eu gosto muito da vida de santo. Eu procurava ter uma vida, quando eu fui fazer santo, na verdade eu pegava onda, era patrocinado pela Company de surf, de peito, eu pegava onda, essas coisas todas, mas o santo ele me absorveu, a vida do orixá ela me absorveu completamente, então eu não tive muitos conflitos. Já no período da faculdade, quando eu estava com uns 22, 23 anos, foi um momento em que eu questionei não a minha vida espiritual, entenda bem, não o meu orixá, mas eu questionei a questão de ser babalorixá. Eu tinha colocado na cabeça que eu ia cuidar do meu santo a vida inteira, viver com a minha mãe de santo a vida inteira ali, mas que eu não queria ser mais babalorixá. E isso não foi possível, que foi exatamente um momento em que eu tomei um tiro nas costas, um tiro na veia aorta, na parte ilíaca, fiquei muito mal, fiquei com 5% de vida, e no terceiro dia que eu estava em coma, meu pai, o Molu, me pegou, mesmo eu todo aberto, cheio, todo entubado, e arrancou tudo para falar o que precisava ser feito e dizer que ele era o dono da minha vida. Ele foi embora, eu continuei em coma mais 4 dias e acordei realmente no 7º dia sem nem lembrar que eu tinha entrado em coma. Então esse foi um episódio muito marcante, muito significativo, foi um reboliço não só no hospital, porque eu virei com meu pau Molu em coma e eu tinha sobrinhos de santo que eram enfermeiros naquela época lá do hospital, a recepção do hospital era uma loucura de gente, e a partir dali, ainda dentro do hospital, eu falei para meu pau Molu que eu aceitava aquilo ali, a missão de ser babalorixá, e que eu entendia que ele era o dono da minha vida e que eu ia resolver isso. E aí eu fiz a promessa de que eu faria o barracão no chão de terra durante 7 anos. E fiz o barracão, porque ela ficou me pressionando, que eu precisava ver uma terra, vi tudo, e realmente o barracão ficou durante 7 anos no chão batido. E até a gente tem um episódio muito engraçado, quando ela foi plantar o axé, e o chão? Eu falei,
Já está pronto ela. Eu não vou conseguir dançar nesse candomblé, nesse chão batido. E aí as pessoas, eu não falei nada, né, gente, né? A gente nunca respondeu à mãe de santo, né? Fala a verdade, né? Eu ficava calado, não baixei a cabeça. Começou a chegar as pessoas que ela convidou, eu não convidei ninguém, ela que tomou conta de tudo. Aí começaram, e as pessoas começaram a falar, mano, só porque ele é de Omolu fez o chão batido. Aí ela falou, esse fundamento, né, meu filho? Ou seja, as pessoas não sabiam que era uma promessa minha, achavam que foi ela quem decidiu aquele chão batido, e ela levantou para dançar. Quando tocou Pemanjá, ela levantou para dançar, fez aquela festa, inaugurou a minha casa. Eu inaugurei a minha casa junto com a minha mãe de santo, com a minha mãe pequena, com a atual herdeira, que está lá sentada na cadeira, ali na Joxumaré. Inclusive, elas eram as madrinhas dos meus atabaques, participaram de tudo com outros irmãos de santo, e desde então eu procuro levar tudo que eu aprendi e que venho aprendendo ao longo do tempo, porque é um eterno aprendizado, a gente passa a vida aprendendo, levando adiante não só esse nome, mas como a minha casa de santo. Ao chegar na África também... O que é, só um detalhe, o que o senhor poderia apontar que mudou na sua concepção da religiosidade entre ser um Iaô lá na casa de sua mãe e um babalorixá com a casa aberta, administrando a casa, as pessoas e tudo mais? Mudou o quê? Foi mudando gradativamente, para falar a verdade. Por quê? Quando eu comecei a minha casa, tudo que eu fazia era sobre a administração da minha mãe de santo, né? Eu ia botar um Iaô, ela que jogava, ela que tirava o santo para mim, ela que via essas coisas todas. Ia fazer uma obrigação, ela que jogava. Ela às vezes chegava de surpresa no meu candomblé. Quando eu via, ela estava... Quando falavam para ela que ia ter um candomblé, ela já sabia, ela não falava assim, eu vou, não. Quando eu via, ela estava chegando, entrando porta dentro e tudo. Então, foi uma coisa que foi gradativo, né? Foi muito gradativo. Quando eu olhei, eu estava imitando e tentando fazer o que ela fazia, procurando cada vez mais aprender, porque o conhecimento dela sem dimensão, eu nunca vou saber o que ela sabia. Então eu sempre procurei aprender. Ela sempre falou muito sobre isso, que eu era muito caprichoso, que eu gostava muito do santo. E eu tive um momento que eu me vi babalorixá, agora você está falando, foi pouco antes dela morrer. Ela foi na obrigação de Oduigê, da minha primeira filha de santo. Ela foi para assistir a obrigação. E ficou lá sentada, assistiu a obrigação, assistiu toda a obrigação da menina de Oxum, aquela coisa toda. Quando acabou a obrigação, ela olhou e falou assim, olha, Ju, tudo que você aprendeu fui eu que lhe ensinei. Todo esse capricho que você tem, você aprendeu comigo. Nunca se esqueça disso. Eu falei, não, mãe, eu nunca vou me esquecer disso. Aquele dia, eu vi que eu estava cumprindo com o meu papel de babalorixá, que de alguma forma eu realmente estava agradando ao que os olhos dela estavam vendo. Até então, eu não tinha dimensão, para falar a verdade disso. Eu tinha muito sacrifício, muita dificuldade, muito esforço em manter tudo, muita briga, muita luta para manter tudo no lugar. Então eu não parava para pensar nem na dimensão das coisas que eu estava fazendo. Naquele dia eu tive dimensão disso, porque ela sentou diante de todos os meus filhos e de irmãos de santo que estavam presentes. Nós temos até esse momento registrado lá dentro do axé para falar isso. Foi até o dia que ela viu o memorial pela primeira vez e que ela passou a tarde sentada. Eu botei um sofá dentro do memorial, ela passou a tarde admirando as fotos, admirando tudo que estava ali. E, inclusive, o George, que é o herdeiro dela, o menino de Baru, agora pai George, na época ele era um menino, e ele olhou e falou assim, tio Júnior, essa é minha avó Helena. Eu falei, meu filho, você tem a foto dela aqui? Eu falei, eu tenho.
e ela ficou olhando e ela entendeu que aquele trabalho, ele servia, inclusive serviu ali, ó, para o bisneto dela ficar admirado, ficar feliz em estar vendo a foto da avó dele, né, que era minha mãe pequena, e que aquele ali ia servir para outras pessoas. E ela saiu dali satisfeita, e eu mais satisfeito ainda de escutar aquilo da minha mãe de santo. Então, nesse momento, Jassana, foi o momento em que eu vi o meu trabalho, eu vi tudo que eu vinha fazendo e desenvolvendo. Até então, como eu te falei, eu não me vi em Babalorixá, entendeu? Eu nunca tive esse deslumbre. Não, eu sempre fui ali com ela. O senhor ia tocar na questão da sua ida à África, mas eu queria lhe pedir para a gente deixar isso para um outro momento. Sim, com certeza. Porque a gente tem muita história. E não é nenhuma questão e não vai esgotar isso hoje. De obrigação atropelar. É do reconhecimento do nome na África, diante de Kosovo. É uma história interessante, a gente não vai conversar sobre isso. O senhor não sabe onde é que o senhor se meteu comigo agora, porque eu vou pegar no seu pé. Vou. E a administração prática da Casa de Santos? Uma coisa é o axé, essa beleza toda, mas o dia a dia, a prática, a manutenção, os custos, é barato fazer um candomblé? Não. Eu tenho pessoas que moram comigo dentro do axé, filhos de santo, filhos e filhas que moram comigo dentro do axé, que me ajudam, inclusive, a administrar a limpeza, as obrigações dentro da casa, né? Que vivem lá comigo. E isso tudo tem um custo muito alto, porque chama-se alimentação, né? E nós todos sabemos a situação do nosso país. Então é necessário muito trabalho, eu atendo com jogos de búzio, eu trabalho com o Exu Sete Encruzilhadas, segundas-feiras, e atendo com consulta de jogos de búzios, também lá na roça. Tem uma sala particular na Tijuca, onde eu atendo também, e procuro trabalhar bastante para manter tudo em ordem. É assim que as coisas funcionam. Sim. Entendeu? E de onde saiu esse Sete Encruzilhadas? Esse Sete Encruzilhadas, ele na verdade é uma herança que vem do meu pai. Né? Meu pai era de Exu Mangueira, e trabalhava com o Exu Mangueira, que na verdade ele tinha um Exu Tranca-Rua. Esse Exu Mangueira, ele era do meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, e que junto com ele veio o seu Sete Encruzilhadas, que eu digo que é o meu grande amigo, é o homem da minha vida. Ele toca muita coisa, ele interfere em muita coisa, ele toma a frente de muita coisa. Eu acho que muitas coisas não seriam possíveis se ele não existisse. Tudo com muito respeito, com muita dignidade, com muito amor, com muito esforço. Mas o seu Sete foi o homem que, até para me convencer, porque eu nasci dentro do candomblé, apesar do seu Sete ter sido o primeiro guia que virou em mim, né, eu tinha 9 anos, depois que eu fui iniciado no candomblé, ele ficou 9 anos sem vir, por causa de meu pai morrer. Enquanto eu não tomei o do IG, ele não voltou. Só que aí eu tive muito problema, e aí eu tinha que começar a trabalhar com ele, isso por ordem da minha mãe de santo. Minha mãe de santo gostava muito dele, tudo ela perguntava para mim o que ele disse, o que ele falou, o que ele lhe aconselhou. Minha mãe pequena ia todas as segundas-feiras para minha casa, filha carnal da minha mãe Regina, ia para lá para minha casa para consulta lá, para conversar com ele, para estar lá. Então foi uma coisa que eu demorei inclusive a aceitar, mas que inegavelmente fez a diferença na minha vida. O Sete Encruzilhadas é o Exu que não me deixa faltar nada. Perfeito. Babá, nosso tempo é limitado, mas eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Nós vamos voltar a conversar, nós vamos aprofundar essa discussão, porque tem um monte de coisa que eu quero saber ainda. Nós vamos fazer esse documentário, sim, sobre o seu pai. Eu vou lá na sua casa, vai ser um prazer. Escanear essas fotos, vamos entrevistar as pessoas. Vamos, eu tenho muitas fotos.
vamos entrevistar as pessoas, vamos pegar os fios de santo dele, para que cada um dê a sua impressão. Vamos. E nós vamos continuar essa conversa, que eu quero saber, porque isso ainda hoje é uma discussão que está colocada e que as pessoas não estão dando a devida atenção, que é essa busca por Ifá de pessoas do Candomblé. Como é que isso está funcionando? Quais são as expectativas? Muito interessante a gente falar sobre das pessoas, quais são as expectativas e o que realmente vai se encontrar. Essa sua viagem à África certamente deve ter uma experiência fabulosa. 4 vezes. Enfim, em tudo isso. E agradecer também ao senhor pela emoção que o senhor me provocou hoje à tarde. Porque me emocionou muito, a verdade é essa. O relato que o senhor fez, desse contato que o senhor com esse pedido que o senhor fez ao Egum, de Babá Tião, e a resposta, enfim, foi de uma beleza indescritível, e é justamente esta beleza e essas histórias extraordinárias que a gente busca e que fazem o Candomblé registrar, guardar e divulgar dentro do Candomblé. A gente está aqui nessa estrada já há 10 anos e a gente tem sempre procurado mostrar o lado melhor, o lado mais brilhante, mais fascinante e mais humano do Candomblé. E isso aí é o que é fantástico. E o senhor me proporcionou hoje uma emoção. Muito obrigado. Foi uma troca de emoções. Lembrança a todos da sua casa. E me aguarde que muito breve estaremos fotos. Já passa separando as fotos. Cafezinho. Cafezinho, almoço, que vai demorar. Olha lá, Mamento. Vai sim. Já está dizendo que vai também, então bota água no feijão que nós vamos marcar isso. Tá bom? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Obrigado. Sei que você gostou, calma que ainda não acabou. Eu sei que você gostou, essa conversa vai longe, vai ter mais, vai ter a segunda ou a terceira parte ainda, aguarde. E vá lá no nosso canal, se inscreva, comente, deixe seu like, porque isso tudo acaba fortalecendo a todos nós. Né? Quanto mais você divulga um trabalho, mais ele existe, né? Vai ser bom para todo mundo, tá certo? Um grande abraço e até breve. Obrigado.